Muito boa noite, 26 de março de 2021, nós estamos dando início à nossa disciplina História Econômica Geral para o curso de Economia da Universidade Federal do Pará. E na aula de hoje nós vamos ver a importância da disciplina História Econômica Geral. Bom, como de praxe, nós temos uma pergunta norteadora para essa nossa primeira aula. Qual é a pergunta norteadora para a nossa primeira aula? A pergunta é: qual é a importância da disciplina História Econômica Geral para a formação do economista? Repetindo, por que o economista tem que estudar História Econômica Geral? Deve o economista estudar História Econômica Geral? Qual é a importância da disciplina História Econômica Geral para a formação do economista ou para a formação do cientista social de forma lato? Bom, nossa bibliografia básica é o livro clássico do Joseph Alois Schumpeter, economista austríaco, chamado A História da Análise Econômica. Também nós vamos utilizar uma série de bibliografias complementares. Vocês têm aí na tela algumas das bibliografias que nós vamos utilizar na aula de hoje, nessa primeira aula, e ao longo da exposição, da explicação, eu vou mencionando, eu vou citando, eu vou fazendo referência à nossa bibliografia complementar. Bom, todo aluno, quando ingressa num curso de economia, os calouros em economia, na disciplina Introdução à Economia, eles são desafiados, na primeira aula, a entender o que é economia, qual é a definição de economia. Existem alguns textos clássicos, existe uma definição clássica. Por exemplo, dois livros bastante utilizados na disciplina Introdução à Economia, que nós temos aí na tela, por exemplo, é o livro Economia Micro e Macro, do Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. O professor Vasconcelos, no seu livro, no seu primeiro capítulo, na página 3, ele vai dizer o seguinte: o que é economia? Ele vai definir: a economia pode ser definida como a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos, observem a questão da escassez aqui, na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-lo entre as várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Um outro livro bastante utilizado, o livro do Parkin, traz uma definição um pouco similar. Vai dizer o seguinte: o que é economia? Economia é a ciência social. Bom, ciência social porque o objeto de estudo da economia é a sociedade, que estuda o quê? As escolhas que as pessoas, as empresas, os governos e as sociedades inteiras fazem à medida que se defrontam com escassez e com incentivos, que influenciam e conciliam essas escolhas. Observem, escassez e incentivos. Palavras importantes para a gente entender. Quando a gente vai no novíssimo dicionário de economia do professor Paulo Sandrone, ele traz uma definição bem mais ampla, uma definição de quase uma página e meia. Mas a introdução da definição de economia nos interessa aqui. O que ele vai dizer o que é para o professor Sandrone a economia? Bom, ele vai dizer: é a ciência que estuda a atividade produtiva. Focaliza estritamente os problemas referentes ao uso mais eficiente de recursos materiais escassos, novamente escassez aqui, para a produção de bens, estuda as variações e combinações na alocação dos fatores de produção, e aí ele coloca os fatores de produção aqui: terra, capital, trabalho, tecnologia, na distribuição da renda, na oferta e procura e nos preços das mercadorias. Sua preocupação fundamental refere-se aos aspectos mensuráveis da atividade produtiva, recorrendo para isso aos conhecimentos matemáticos, estatísticos e econométricos. De forma geral, esse estudo pode ter por objeto a unidade de produção, a empresa, a unidade de consumo, a família, ou então a atividade econômica de toda a sociedade. A partir daí você tem a divisão da economia nos seus vários campos de conhecimento: economia macro, economia micro, economia empresarial, a teoria do consumidor, a teoria da firma, enfim, com o objetivo de tentar entender justamente o comportamento dos agentes econômicos. Mas poucas pessoas sabem, poucos livros-textos fazem menção que essa definição de economia, ela foi originariamente proposta, colocada por um economista britânico chamado Lionel Robbins. No auge da Grande Depressão, em 1932, ele escreveu um artigo chamado Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica. Ele estava discutindo nesse ensaio qual era a importância da economia para a sociedade.
E nesse ensaio, lá na página 15 desse ensaio, ele vai dizer o seguinte: a economia é uma ciência que estuda o comportamento humano. Observe, comportamento humano que tem relação entre fins e meios escassos, que tem usos alternativos. Então, tanto o livro do Parkins, do Vasconcelos, ou o dicionário do Sandrone, ou N outros livros de introdução à economia, em geral fazem referência a essa ideia seminal colocada por Lionel Robbins. Então, a partir daí, a gente tem justamente o entendimento do que é a economia. Então, o que o Robbins vai dizer no artigo dele? Primeiro que ele vai dizer que a economia, ele entendia que a economia é uma ciência analítica, até aí tudo bem, ela é uma ciência analítica. Só que ele vai dizer o seguinte: não passível de juízo de valor. Bom, aqui mora uma primeira observação, um primeiro questionamento, que a gente vai ter, inclusive, a oportunidade de fazer um contraponto com o texto do Schumpeter, estudando o comportamento humano derivado do fenômeno da escassez. Olha, escassez é uma palavra fundante da ciência econômica. Ele vai dizer que a escassez surge em virtude das necessidades humanas ilimitadas e da restrição física de recursos. Bom, o Michael Parkins, na primeira página do livro dele, ele vai nos trazer uma definição muito interessante e vai nos colocar de uma forma, eu acho, muito interessante, o que é a questão da escassez na economia. O que vai dizer o nosso professor Michael Parkins? Peço que vocês me acompanhem na leitura. Parkins vai dizer o seguinte: todas as questões econômicas surgem porque queremos mais do que podemos ter. Queremos um mundo pacífico e seguro, ar puro e lagos limpos. Queremos uma vida longa e saudável. Queremos boas escolas, faculdades e universidades. Queremos um lar espaçoso e confortável. Queremos uma enorme variedade de equipamentos esportivos e recreativos, de tênis para a corrida a jet skis. Queremos ter tempo para nos divertirmos com esportes, jogos, livros, filme, música, viagens e a convivência com os nossos amigos. O que cada um de nós pode ter, aí olha só que interessante, é limitado. Limitado pelo quê? Pelo tempo e pela nossa renda, pelos preços que temos de pagar. Todos nós, portanto, temos alguma necessidade insatisfeita. O que podemos obter como sociedade é limitado pelos nossos recursos produtivos, que inclui as dádivas da natureza, o trabalho e a engenhosidade humana, e as ferramentas e equipamentos que produzimos. Nossa incapacidade de satisfazer todas as nossas necessidades é chamada de escassez. Então, a partir daí, a gente entende alguns pressupostos de partida. Quais pressupostos de partida? Primeiro, que a economia é uma ciência social. O objeto de estudo da economia é a sociedade. E ela estuda, portanto, a partir daí, na sociedade, o comportamento humano, envolvendo incentivos, condutas, motivações. Então, o foco, portanto, da economia é a questão da análise de problemas econômicos de uma sociedade. Podendo essas estarem, como eu já disse, relacionadas ao indivíduo, por exemplo, como é que o consumidor decide alocar a sua renda entre diversas opções de consumo, como o empresário capitalista decide alocar o seu capital na compra de máquinas e equipamentos, como organizações como empresas e estados tomam decisões, e a própria sociedade de uma forma geral. Então, a gente pode dizer que a economia, ela estuda fundamentalmente a base de reprodução material de uma sociedade e o próprio sistema produtivo. No nosso caso, nós estamos estudando o capitalismo, que é o sistema de produção hegemônico, consolidado a partir da Revolução Industrial no século XVIII. Ou seja, o nosso objeto de estudo, em vários tempos históricos, inclusive, é a forma de organização produtiva. Em síntese, esse quadro vocês vão encontrar de uma forma diferente, mas praticamente em quase todos os livros de introdução à economia. Existe, portanto, uma dicotomia que funda o debate da economia. Qual é a dicotomia? Fatores produtivos escassos e necessidades humanas ilimitadas. Relembrando, quais são os nossos recursos produtivos? Recursos naturais, por exemplo, é um recurso produtivo. Nós que somos do estado do Pará, sabemos que o estado do Pará é a maior economia mineradora do Brasil. Ultrapassou, nos últimos anos, o estado de Minas Gerais. Nós temos aqui uma das maiores
as jazidas minerais do mundo, a jazida de Carajás. E grande parte da exportação do estado do Pará, inclusive que colabora significativamente para o equilíbrio da balança comercial brasileira, é de minério de ferro. 80% da exportação do estado do Pará, do saldo comercial do Pará com o resto do mundo, é na exportação de minério de ferro, é recurso natural. Brasil, portanto, também, além de ser uma economia mineradora importante em termos internacionais, também é uma economia produtora de petróleo. Então, são recursos naturais que nós temos aqui. Nós temos vários recursos naturais. Água, nós temos os recursos da nossa biodiversidade, são recursos naturais. Bom, outro tipo de recursos naturais que nós temos é o capital, máquinas e equipamentos, que aliado ao trabalho, capital humano e tecnologia, portanto, acabam dando a capacidade produtiva de uma sociedade. A tecnologia é importante entender, porque a própria tecnologia é um fator limitante. Vou dar um exemplo para vocês muito claro. Às vezes você pode ter até disponibilidade de recursos naturais, mas se você não tiver o nível de tecnologia adequado, necessário, suficiente para explorar aquele recurso natural de forma econômica, aquele recurso natural, ele, portanto, não serve do ponto de vista produtivo. No Brasil, um exemplo claro disso é o pré-sal. A Petrobras, nas últimas décadas, desenvolveu uma tecnologia que permitiu com que ela tivesse acesso a uma camada de petróleo chamada pré-sal, que até então era inacessível tecnologicamente para a exploração econômica. Então, o desenvolvimento tecnológico habilitou, portanto, a exploração do pré-sal. Ou, por exemplo, a gente fala aqui na Amazônia da importância da biotecnologia, do desenvolvimento da biotecnologia para possibilitar o aproveitamento econômico da biodiversidade, o desenvolvimento da Amazônia como um todo. Então, são esses 4 fatores produtivos que são clássicos e encontrados nos livros de introdução à economia, nos livros de microeconomia, recursos naturais, capital, trabalho e tecnologia. Alguns livros-textos vão incluir um 5º fator de produção, que é a capacidade empresarial, mas isso é incomum. Bom, a partir daí, em função da escassez de fatores produtivos e das necessidades humanas que são ilimitadas, nós vamos ter algumas decisões econômicas fundamentais. Então, a partir daí, essas decisões elas vão se dar de natureza alocativa, produtiva ou distributiva. O que produzir? Muitos livros-textos vão trazer o famoso exemplo da manteiga e do canhão. Vamos produzir mais manteiga ou mais canhão? Isso é uma questão de eficiência alocativa. Como produzir? Eficiência produtiva, eficiência tecnológica. Para quem produzir? Eficiência distributiva. Onde produzir? Também eficiência alocativa. Então, muito debate econômico acaba acontecendo ao redor destas perguntas. Olha só, perguntas que são importantes, são interessantes. Falando em pergunta, afinal, a economia é uma ciência? Reflitam comigo, a economia é uma ciência? Eu acho que cada um de vocês tem condições de emitir uma opinião. Mas a economia é uma ciência? O que é uma ciência? Bom, para saber se a economia é uma ciência, nós precisamos, antes de tudo, entender o que é uma ciência. O que é uma ciência? Uma ciência é o saber organizado sobre determinado assunto. Então, a ciência econômica, ela vai ser, portanto, o saber organizado sobre economia. A ciência é uma tentativa de interpretação de sentidos, de entender múltiplas determinações causais de fenômenos, seja físicos, seja biológicos, no nosso caso, fenômenos sociais. Bom, uma observação que eu coloquei importante aqui. Conhecimento não é informação. Muita gente acha que informação é conhecimento. E hoje, com acesso à tecnologia de informação e comunicação, WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente sabe claramente que acesso à informação não é conhecimento. Nas ciências da sociedade, a gente diz que o conhecimento é a compreensão dos fenômenos responsáveis pelos fenômenos sociais. Bom, mas como é que a gente vai compreender os fenômenos? Uma pergunta interessante. Bom, a partir do que eu estou dizendo para vocês, nós vamos entender que a ciência econômica, como eu já disse, volto a dizer, é o saber organizado sobre economia.
E aí as perguntas, mais uma vez, surgem nesse debate. Quais são as principais determinações econômicas em uma sociedade? Quando a gente fala de capitalismo, por exemplo, quais são as principais leis gerais da dinâmica de acumulação do capitalismo? Quais são as principais leis do movimento do processo de acumulação do capitalismo? Bom, outra pergunta interessante. Quais os conceitos mais importantes para compreender a dinâmica econômica? Olha só, conceitos. Nós precisamos de conceitos. Toda ciência pressupõe conceitos. Mas o que é um conceito? Conceito, como vocês estão vendo ali, é a síntese de múltiplas determinações. Por exemplo, quando eu trabalho o conceito de instituições, ou o conceito de escassez, ou o conceito de capitalismo, são elementos que acabam trazendo em si, carregam em si, múltiplas determinações. Aí a pergunta que deriva daí é: quais as principais determinações que impactam a dinâmica de uma sociedade? Bom, um economista brasileiro chamado Celso Furtado, vocês já devem com certeza ter escutado falar no Celso Furtado, até porque ele foi indiscutivelmente um dos mais importantes economistas brasileiros, para alguns, inclusive, o mais importante economista brasileiro. Ele escreveu um livro em 1964 chamado Dialética do Desenvolvimento. E o Celso Furtado, na Dialética do Desenvolvimento, ele afirma que o objetivo da ciência é produzir guias para a ação prática. Bom, fazendo uma extrapolação, se o objetivo da ciência é produzir guias para a ação prática, qual é o objetivo da economia? O objetivo da economia é, portanto, produzir guias para a ação prática em relação aos problemas econômicos fundamentais. Vocês devem ter percebido que eu coloquei, primeiro, pelo menos na primeira parte da nossa aula, várias perguntas. Ou seja, toda a argumentação, todo o processo retórico da nossa aula está decorrendo de perguntas. São as perguntas, são os problemas que movem, portanto, a ciência. São os problemas que movem a ciência econômica. Eu me lembro de um comercial, quando eu era estudante, eu estudei no Núcleo Pedagógico Integrado, que é a escola de aplicação da UFPA, e eu estudava pela parte da tarde. Eu me lembro que a minha aula terminava por volta de 5h30, e eu saía, pegava o ônibus, eu ia com pressa para casa, porque 6h30 começava na TV Cultura, uma série que eu gostava de ver. Anos Incríveis. Não sei quantos de vocês já viram essa série, eu tive a oportunidade, inclusive, de, alguns meses atrás, comprar o combo de DVDs para assistir de novo essa série. Mas é uma série que passou há 20 e poucos anos atrás. E no intervalo de cada bloco da série Anos Incríveis, você tinha um comercial da TV Futura. E aquele comercial, engraçado que ele marcou toda uma geração. Eu digo que marcou uma geração porque todo mundo que conviveu comigo naquela época sempre se refere àquele comercial, que era um comercial da TV Futura. E aquele comercial, a TV Futura, dizia que eram as perguntas que moviam o mundo. Muito interessante, vocês podem procurar no YouTube depois. Mas é possível, a partir daí, fazer uma extrapolação para a questão epistemológica da ciência. Se são as perguntas que movem o mundo, são os problemas que movem a ciência. Karl Popper, que é considerado um dos maiores filósofos da ciência do século XX, ele afirmou que, claramente, que tentando sintetizar todo o esquema analítico dele, que ele disse o seguinte: olha, eu gostaria de resumir esse esquema analítico, esse meu esquema analítico, dizendo que a ciência começa e termina com problemas. Isso é verdade. A ciência começa e termina com problemas. A ciência econômica começa e termina com problemas. Albert Einstein, um dos maiores cientistas da humanidade, ele também fez uma colocação dizendo que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Eu até ouso dizer que essa questão é muito inspirada nessa frase do Albert Einstein, que é muito conhecida. Eu coloquei uma chargezinha ali que ajuda até a entender um pouquinho a questão do Albert Einstein. Ou seja, ele pega um ponto de exclamação, que significa uma verdade absoluta, ou seja, eu estou afirmando alguma coisa, e transforma esse ponto de exclamação num ponto de interrogação. Ou seja, mais importante do que afirmar alguma coisa é saber fazer perguntas, e saber fazer as perguntas corretas. Bom,
Isso nos leva, portanto, à questão da epistemologia da ciência novamente. Nós precisamos fazer perguntas corretas. E aí eu fiz um quadrozinho aqui. Obviamente, esse quadro aqui, ele é sintético, ele é simplório. Eu não estou aqui ousando entrar num debate epistemológico sobre metodologia da ciência, que é muito maior que isso, eu reconheço. Mas para tentar resumir, inclusive apresentar de uma forma introdutória, a gente pode dividir a questão da epistemologia da ciência em duas etapas. A primeira etapa e a segunda etapa. A primeira etapa começa sempre com o problema, com a pergunta correta. Bom, a partir daí, o cientista social, o economista, ao fazer a pergunta, ele pressupõe que há, portanto, uma teoria capaz de explicar ou capaz de resolver esse problema. Essa teoria conforma uma cosmovisão e permite com que ele chegue a uma hipótese preliminar. Aliás, toda a questão da produção acadêmica, da produção científica, quando você elabora um pré-projeto de pesquisa, por exemplo, e vocês vão elaborar pré-projeto de pesquisa desde da monografia de vocês, ou quando você vai fazer uma pesquisa científica, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, todo o processo de produção de conhecimento pressupõe que você tem um problema. Em geral, quando eu oriento os meus, seja concluinte de graduação ou os meus orientandos de mestrado ou doutorado, a pergunta que eu sempre faço, vem cá, qual é o teu problema? Qual é a tua pergunta? Bom, o problema vai gerar, portanto, a necessidade de uma resposta. Todos nós vamos nos valer epistemologicamente de uma teoria que vai moldar uma cosmovisão e vai gerar uma hipótese preliminar. A partir dessa hipótese preliminar, nós entramos na segunda etapa. Ou seja, nós vamos construir uma metodologia que vai permitir, portanto, chegar a uma resposta à nossa pergunta. Essa metodologia vai levar em consideração, portanto, o levantamento das informações necessárias, a análise do objeto e a conclusão. Essa conclusão ela vai validar ou não nossa hipótese. Ela vai dizer o seguinte, olha, a hipótese que eu parti, ela é correta, ou não, a hipótese que eu parti ela é incorreta, e aí você reformula a sua hipótese. Mas tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de epistemologia da ciência, sobretudo epistemologia da ciência nas ciências da sociedade ou na economia. Para cada resposta que nós encontramos, nós temos aí inúmeras novas questões, inúmeros novos problemas. E isso é um processo ininterrupto e inesgotável que nos leva a ter uma evolução contínua e progressiva da forma de fazer ciência. Bom, feito essa introdução, nós vamos entrar novamente na questão do nosso livro-texto, que é a História da Análise Econômica, os 2 primeiros capítulos, de Joseph Alois Schumpeter, um economista, como eu já disse, economista austríaco, que foi fundamental para a formação do pensamento econômico contemporâneo, aliás, um dos grandes intérpretes do capitalismo. O que o Schumpeter vai nos dizer ali sobre esse livro? Primeiro, é importante falar sobre o livro. Eu estava conversando antes da aula com alguns alunos e alguns estavam comentando, olha, achei o texto do Schumpeter difícil. Aliás, o Schumpeter ele tem um estilo talvez rebuscado, mas em determinado momento ele vai e volta no texto, ele coloca uma questão, depois ele volta. Aí eu disse, não, vou explicar na aula por que acontece isso e isso tem uma explicação. Aliás, antes de falar sobre isso, eu quero apenas fazer um comentário. Eu acho que esse livro, História da Análise Econômica, é um dos maiores clássicos da literatura econômica. Eu acho muito curioso que esse livro tenha sido banido em boa parte da formação, dos cursos de graduação em economia. Apesar dele ter sido publicado originalmente em 1954, eu considero esse livro um clássico. O Schumpeter, ele era uma mente brilhante, ele era um autor muito acima da média, e ele escreveu um livro que, em alguns sentidos, até hoje é insuperável. Obviamente eu tenho vários livros de história do pensamento econômico aqui, que em certos momentos são mais atuais, trazem, portanto, as décadas mais recentes para o contexto, mas em outros aspectos não conseguem chegar ao mesmo nível do Schumpeter, porque o Schumpeter ele era um grande iluminista na acepção plena do termo. Ele era uma pessoa que transitava por vários
campos do conhecimento de uma forma muito brilhante, e ele conseguiu, nesse livro, sistematizar a história das doutrinas econômicas, como ele chama, de uma forma, eu acho, quase que inigualável, singular. Podem ter outros livros interessantes, mas como ele trabalhou, eu acho que é muito difícil. Bom, mas esse livro, quando iniciou a pandemia no ano passado, em 2020, uma das coisas que eu fiz, logo no mês de fevereiro, março, quando foi decretado a suspensão de aulas, eu fui na Biblioteca Central da Universidade e eu peguei os 3 volumes desse livro, são mais de 1000 páginas, e me coloquei com uma tarefa de ler esses 3 volumes. E li todo, ano passado, esse livro, História da Análise Econômica, do Schumpeter, e eu achei fantástico. Mas quando você vai pesquisar a obra do autor, e é sempre interessante quando a gente vai ler uma obra, eu sugiro, e a gente vai falar sobre isso em algum momento da nossa aula, a gente precisa entender o momento histórico, o contexto na qual aquela obra foi escrita. Então, essa obra, História da Análise Econômica, ele foi resultado de uma vida inteira de anotações do Schumpeter acerca das principais doutrinas econômicas. Então, Schumpeter, ele foi um professor brilhante e esse livro é resultado dos últimos 9 anos da vida dele, quando ele ministrou uma disciplina na Universidade de Harvard chamada História do Pensamento Econômico. Bom, esse livro, eram as notas de aula dele, alguns rascunhos dele, que ele produziu para a disciplina entre 1939 e 1948. Vou passar uma outra transparência, depois eu volto nessa aqui para a gente voltar. Vocês estão vendo aqui nessa transparência uma foto do Schumpeter com a sua esposa, Elizabeth Boris Schumpeter. Então, o Schumpeter ele faleceu em 1950 e ele não tinha concluído esse livro. Ele tinha vários rascunhos, alguns escritos inclusive a manuscritos, outros datilografados. Então, a sua esposa, a Elizabeth Boris Schumpeter, se deu ao trabalho, junto com alguns discípulos do Schumpeter, alguns alunos do Schumpeter, de juntar esse material e, a partir disso, compilar e produzir a História da Análise Econômica. Portanto, História da Análise Econômica é um livro pós-mortem do Schumpeter, que foi editado pela sua esposa, junto com um conjunto de ex-alunos, mas é um livro incompleto. Então, não é um livro que o autor tenha concluído. Inclusive, vocês vão observar que, por exemplo, que você tem momentos ali que, talvez não no primeiro ou segundo capítulo, mas no meio do livro, você vão ter trechos onde ele vem fazendo uma argumentação e ele para ali. E ele não continua a ideia. Ou seja, são pedaços inacabados do pensamento dele. Quando você vai para o primeiro e segundo capítulo, você percebe claramente, por exemplo, que ele vai e volta, como alguém já percebeu aí, um aluno comentou no início da aula. Ele vai e volta. Por exemplo, quando ele começa a colocar quais são os pilares da ciência econômica, ele coloca inicialmente 3 pilares: história da economia, métodos quantitativos, que ele chama de estatística, e teoria econômica. Em determinado momento, ele introduz a sociologia econômica. Obviamente, aí eu faço uma inferência, fica claro que ele ia fazer uma revisão desse material. Era um material que estava em construção. Lamentavelmente, ele faleceu sem concluir. Isso acontece algumas vezes, por exemplo, não é o primeiro autor, você tem, por exemplo, um outro autor alemão, também de origem germânica, Max Weber, que faleceu com muitos do seu trabalho incompleto, e coube também a Marianne Weber compilar, e você lançou depois, pós-mortem, Economia e Sociedade, que tem mais ou menos a mesma contexto histórico do Schumpeter. Economia e Sociedade do Max Weber também era uma obra inacabada. Então, a gente tem que ler História da Análise Econômica como sendo uma obra que estava em construção. Mas o que o Schumpeter vai colocar? E aí eu acho que, mesmo que a obra ela não tenha sido revisada e concluída pelo autor, ele coloca alguns insights muito interessantes. Alguns insights que eu diria seminais, que anteciparam, inclusive, décadas, muitos dos debates econômicos contemporâneos. Ele vai dizer, olha, a ciência econômica, ela fundamentalmente ela é assentada em 4 importantes pilares: a história econômica, a estatística, aqui eu vou chamar métodos quantitativos, que é o termo que nós utilizamos atualmente, a teoria econômica,
macroeconomia, microeconomia, economia internacional, economia industrial, enfim, teoria econômica, e ele introduz a sociologia econômica. E aqui tem um ponto importante. A introdução da sociologia econômica é um ponto que eu diria importante, que merece ser destacado e melhor compreendido. Bom, a primeira parte, portanto, do primeiro volume, os 2 primeiros capítulos, ele apresenta o quê? O objetivo e o método do trabalho dele. Primeiro e segundo capítulos, ele está dizendo, olha, o meu objetivo é esse, o meu método de trabalho é esse, e no primeiro capítulo ele vai delinear algumas diretrizes da sua obra. E ele estabelece, entre outras, 2 importantes perguntas. Ele se pergunta, será a economia uma ciência? É a economia uma ciência? E ele faz uma segunda pergunta, por que se estuda história da economia? Por que nós temos que estudar a história da economia? Então, Schumpeter inicia a sua obra com essa colocação. Então, sempre que vocês verem essa corujinha aí, é um convite para vocês lerem comigo trechos importantes dos nossos autores que nós estamos utilizando. Bom, ele vai dizer o seguinte, Schumpeter, entendo por história da análise econômica a história do esforço intelectual levado a efeito por homens com o fito de compreender o fenômeno econômico. Ou, o que vem dar ao mesmo, a história dos aspectos científicos ou analíticos do pensamento econômico. Portanto, a história da análise econômica, ou a história do pensamento econômico, ou a história da doutrina econômica, tem por objetivo compreender o processo. Portanto, o fenômeno econômico, o pensamento econômico, o pensamento analítico, ou como a ciência econômica evoluiu e foi se construindo ao longo de mais de 2 séculos. Então, após enfatizar que o estudo da história do pensamento econômico em ciências analíticas, como a economia, ele vai dizer, olha, a economia é uma ciência analítica, tal qual Lionel Robbins colocou, a economia é uma ciência analítica, é um campo mais complexo do que outros. Olha só. A economia é um campo mais complexo que outros. E aí Schumpeter destaca que o estudo da história da economia como ciência é importante por 4 motivos. Quais são os 4 motivos que o Schumpeter vai colocar aí? Primeiro, para compreender o contexto atual da análise, desvelando um processo nada linear de avanço no tempo, permeado, inclusive, por descontinuidades históricas. Então, ou seja, a gente só tem condições de entender a ciência econômica hoje quando nós analisamos, portanto, a construção histórica da ciência econômica, que não é linear. Aliás, as ciências da sociedade, diferente das ciências da natureza, não são, tem uma diferença que as ciências da sociedade não são linear. Você pode ter rupturas paradigmáticas que formam paradigmas teóricos, muitas vezes concorrentes. Não existe um único paradigma hegemônico. Você pode ter o mainstream, a corrente principal, mas você não tem um único paradigma que se impõe como uma verdade absoluta na ciência da sociedade, ou pelo menos na economia. Então, segundo, adquirir inspiração por meio do estudo da história da evolução das ciências. Estudar o avanço da economia nos inspira inclusive a continuar avançando. Terceiro, aprender sobre os caminhos percorridos pelo espírito humano. Então, olha só, a própria história do pensamento econômico, ela é também uma história da evolução do espírito humano. E quarto, colher sugestões estimulantes e úteis por meio da análise histórica da ciência. Bom, assim, partindo do pressuposto que a ciência é qualquer espécie de conhecimento que seja objeto de esforços conscientes para aperfeiçoá-lo, Schumpeter vai destacar o seguinte: tais esforços produzem modos de pensamento, métodos ou técnicas, e uma ordem de fatos revelados por essas técnicas, que estão além da disposição dos hábitos mentais e do conhecimento empírico da vida cotidiana. O que o Schumpeter está dizendo assim? Olha, a produção de conhecimento de ciência, ela gera um ferramental analítico, um ferramental técnico, que não é acessível ao cidadão comum, ao homem ou à mulher comum.
Então, o leigo, o não versado, o não letrado na ciência, ele não consegue sistematizar múltiplas determinações, porque ele não tem uma teoria analítica ou um método analítico que permita isso. Então, o não economista, ele não tem um ferramental técnico, teórico, analítico, que permita compreender, ao menos na plenitude, os fenômenos econômicos, ou ao menos tentar conseguir fazer uma sistematização de sentidos nas múltiplas determinações da economia. Então, ele continua. Daí que nós passamos também a adotar a seguinte definição praticamente equivalente. Ciência é qualquer campo de conhecimento que tenha desenvolvido técnicas especializadas de verificação de fatos e de interpretação ou inferência, análise. Então, nós temos aqui uma conceituação do Schumpeter para a ciência. Em função disso, é que Schumpeter vai atribuir à economia o caráter de ciência. E ele vai ressalvar que, na análise da história das doutrinas econômicas, é preciso tomar cuidado para não se atribuir a nenhuma dessas doutrinas econômicas o caráter de validade absoluta. Então, não existe a doutrina absoluta na economia. Existe a corrente principal, existe a mais influente, existe o mainstream analítico. Indo um pouco mais além, o Schumpeter ele vai advertir que, ao analisar o processo incremental de avanço do conhecimento, deve-se observar que o mesmo ele é determinado por um substrato, influenciado por condições ambientais e pessoais. Vocês lembram quando eu disse que eu fui, para entender a história da análise econômica, eu fui ler a biografia do Schumpeter e entender o contexto no qual ele escreveu o livro? Exatamente isso. A produção de conhecimento, ela acontece em um substrato histórico, cultural, social, antropológico, econômico, político. Isso é importante, inclusive, para você entender o contexto daquela obra e entender aquela obra na sua plenitude. Isso vale para a história da análise econômica, como vale para outros clássicos da literatura econômica. Você só tem condições de entender a riqueza das nações quando você entende o contexto cultural, político, social, econômico que a Grã-Bretanha estava vivenciando em meados do século XVIII. Para você entender o contexto no qual o Marx escreveu o Capital, você precisa entender o contexto do início da Segunda Revolução Industrial. Para você entender o contexto no qual John Maynard Keynes escreveu a Teoria Geral do Emprego dos Juros da Moeda, você precisa entender o contexto da Grande Depressão, da década de 30. Então, esses elementos eles são fundamentais para entender as grandes obras, o pensamento das grandes obras. Mas, em geral, o que Schumpeter está dizendo? Conhecimento não é neutro. Ciências sociais ou ciências econômicas não são neutras. Não existe neutralidade nas ciências da sociedade, ou seja, o contexto histórico, político, reforçando, intelectual, social, é um importante elemento para entender determinados corpos de teoria, que são conformados ao longo do tempo. Bom, após o Schumpeter fazer essas ressalvas, ele vai delinear as técnicas de análise econômica. Aí ele vai dizer história econômica, estatística, que nós chamamos aqui métodos quantitativos, teoria, botei aqui macro, micro, mas poderia colocar outras aqui, economia internacional, desenvolvimento econômico e por aí vai. E posteriormente o autor acrescenta a sociologia econômica. E eu já expliquei por que ele fez isso. Então, contudo, ele vai destacar, e aqui eu acho que é um ponto interessante, central, pelo menos nesses 2 primeiros capítulos, que a história econômica é o mais importante. E ele chega, inclusive, a afirmar textualmente o seguinte: se iniciasse novamente meus estudos de economia e me dissessem que deveria escolher um dos 3 ramos mencionados, minha preferência teria recaído sobre a história econômica. Bom, por que ele afirma isso? Então, ele justifica essa escolha pela história econômica, objeto, portanto, da nossa disciplina, História Econômica Geral. Ele vai justificar isso por 3 fatores fundamentais. Primeiro, ele vai dizer, olha,
Primeiro, pelo fato da economia ser, em seu fundamento, um processo único no tempo histórico. Existe uma singularidade na história econômica. Ao contrário do que algumas correntes de pensamento, inclusive econômicas, falam, para o Schumpeter, para autores da escola histórica alemã, para os institucionalistas, por exemplo, a história não é linear, a história não é teleológica, a história é resultado de singularidades sociais, políticas, econômicas, culturais, que determinam trajetórias. Existem, portanto, múltiplas trajetórias possíveis para as sociedades. E ele vai dizer, isso é importante, isso é interessante, entender. Ou seja, não existe um processo único no tempo histórico. Segundo, pelo fato de que o relato histórico ele não é estritamente econômico. E aí, olha só que ele coloca, mas reflete fatos institucionais. Hoje está na moda a gente falar de instituições, em função, inclusive, dos trabalhos da nova economia institucional, como Douglas North. Mas o Schumpeter, ele, inclusive no próprio livro História da Análise Econômica, ele foi muito influenciado também pela escola histórica alemã e pela escola institucionalista, chamado também por alguns de velho institucionalismo ou escola institucionalista americana. E ele absorve esses elementos e vai dizer, olha, as instituições importam, os fatos institucionais importam, alguns dos quais não são econômicos. E eles permitem, a partir daí, de acordo com Schumpeter, a inter-relação com outras ciências sociais. É a partir daí que vem a descoberta dele pela importância do que ele vai chamar de sociologia econômica. E muitos autores vão chamar de teoria das instituições, de uma outra forma. E também pelo fato da maioria dos erros cometidos nas análises econômicas, na opinião dele, derivar do desconhecimento ou da deficiência das experiências históricas. Ele vai dizer, olha, tem muita gente que comete equívoco na sua análise econômica porque não conhece a história. Que se conhecesse a história, teria clareza de que aquele fato econômico não foi necessariamente daquela forma. Então, a partir daí, o Schumpeter vai dizer o seguinte, me acompanhem aqui, ninguém poderá entender o complexo econômico de qualquer época, olha só, ninguém poderá entender o complexo econômico de qualquer época, a presente, inclusive, se não possuir uma visão adequada dos fatos históricos. E ele complementa, não é só conhecer os fatos históricos, também senso histórico bastante desenvolvido, ou algo que pode ser classificado como experiência histórica. Então, estudar a história econômica é, portanto, fundamental para a formação do economista. Eu acho que o Schumpeter deixa isso muito claro nesses 2 primeiros capítulos do livro História da Análise Econômica. Estudar a história econômica é fundamental para a formação do economista. Então, na perspectiva de Schumpeter, a teoria econômica, portanto, ela, no limite, ela deriva os seus esquemas analíticos dos fundamentos institucionais da história econômica e da análise sociológica. Bom, saindo do Schumpeter, e vamos caminhar por outros autores que eu acho que é importante a gente fazer esse poporri teórico aqui, que isso, inclusive, engrandece, acrescenta e enriquece o debate. John Kenneth Galbraith, ele é um importante economista americano, ele fez parte da última geração dos chamados economistas da escola institucionalista americana, mas vocês vão ver também alguns autores fazendo referência como se ele fosse um economista keynesiano. Bom, mas aí um parênteses, em que pese ele ter sim tido uma influência importante das ideias keynesianas, mas ele era um autor institucionalista, ou da escola institucionalista. Bom, o que o Kenneth Galbraith vai dizer? Algo muito parecido com o que o Schumpeter colocou
no livro clássico dele, O Pensamento Econômico em Perspectiva, uma história crítica. Aliás, tem outros livros interessantes do Kenneth Galbraith, por exemplo, A Era da Incerteza, ou um livro que ele trabalha com a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, ou da política do New Deal nos Estados Unidos, mas enfim. No Pensamento Econômico em Perspectiva, o Schumpeter, ele afirma logo na primeira página desse livro o seguinte: não se pode compreender a economia sem conhecer a sua história. Isso é algo que todo mundo acadêmico reconhece. Aliás, aí aqui eu faço uma observação. Nesse ponto, eu acho que o Galbraith está equivocado. Nem todo mundo acadêmico reconhece. Você vai ter, por exemplo, linhas ou escolas de pensamento que vão ou desprezar ou vão minimizar o pensamento, a importância da compreensão histórica. Isso é fato. Então, eu ficaria com a primeira parte da afirmação. Não se pode compreender a economia sem conhecer a sua história. Concordo. Agora, nem todo mundo acadêmico reconhece. Existem escolas de pensamento da economia, inclusive, que têm um profundo desprezo para a história, ou minimizam questões históricas. Isso talvez possa ser assunto para um debate mais amplo. Bom, voltando às nossas perguntas, são as perguntas que movem a ciência, são as perguntas que movem, portanto, a história econômica geral, são as perguntas que movem a economia. Quais questões movem a história econômica contemporânea? Quais são as perguntas que movem a história econômica contemporânea? Aliás, a ciência econômica, ela nasce com perguntas. Quando o Adam Smith escreveu o livro fundador da ciência econômica como ramo do conhecimento autônomo, apartado da teologia, da filosofia e das ciências políticas, o livro chamado O Inquérito sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, ele estava se fazendo uma pergunta. O inquérito é uma pergunta, é um questionamento. A pergunta do Adam Smith ali, em 1736, era o que explicava a prosperidade econômica que ele estava observando na Grã-Bretanha, uma sociedade que estava passando por profundas transformações na sua economia, no seu processo de desenvolvimento urbano, uma sociedade que era então agrária, estava se tornando cada vez mais urbana, industrial. O que explicava isso em comparação ao restante da Europa continental? Então, essa pergunta, um inquérito sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, que se transformou na riqueza das nações, portanto, o livro seminal da economia, mas é um livro que também faz uma pergunta. Um livro mais recente, do historiador econômico da Universidade de Nova York, Robert Allen, ele refaz essa pergunta. Aliás, essa pergunta do Adam Smith, ela está sendo requentada há mais de 200 anos. Ela permanece atual. O Robert Allen, ele vai nos dizer textualmente o seguinte, me acompanhe: a história econômica é a rainha das ciências humanas. Olha só, ele concorda com Schumpeter. Ele vai dizer, quando ele diz que é a rainha das ciências humanas, ele vai dizer, é a mais importante. Então, tem como objeto a natureza e a causa da riqueza das nações. Título da grande obra de Adam Smith, fazendo menção a Adam Smith. Se tornou especialmente instigante nos últimos tempos, quando a pergunta fundamental, por que alguns países são ricos e outros são pobres, adquiriu abrangência mundial. Afinal, por que razões existem países ricos e países pobres? E ainda, os chamados países em desenvolvimento. Aliás, existe uma linha da teoria econômica chamada teoria do desenvolvimento econômico que se faz essa pergunta continuamente. Ele conclui, no ano de 1500, diferenças de rendas globais eram pequenas, mas as disparidades cresceram dramaticamente desde que Colombo chegou à América. Bom, Jared Diamond, que é um polímata, é um autor que é um biólogo evolucionário, fisiologista, biogeógrafo e autor de não ficção norte-americano, mas ele transita por várias áreas do conhecimento, inclusive pela economia. Jared Diamond, que escreveu em 2012 um artigo chamado Por que os países são ricos ou pobres? E ele vai fazer uma pergunta. Ele
vai fazer uma afirmação e uma pergunta. Ele vai dizer, a Noruega, o país mais rico do mundo, é 496 vezes mais rica que o Burundi, o país mais pobre do mundo. Renda média per capita de 84 mil dólares para a Noruega e 170 dólares para o Burundi, respectivamente, segundo o Banco Mundial. Por quê? Essa é uma pergunta, uma questão central da economia. Bom, no clássico Armas, Germes e Aço, um best-seller que ele lançou e foi publicado em português em 2017, ele vai refazer a mesma pergunta. Ele vai dizer, um dos problemas centrais da economia, diz respeito à pobreza e à riqueza das nações. Olha só, está refazendo a pergunta do Robert Allen e do Adam Smith. Alguns países são muito mais ricos que outros. Nos mais ricos, como os Estados Unidos e a Noruega, a renda anual per capita é 400 vezes mais alta do que nos mais pobres, como a Tanzânia e o Iêmen. Por que alguns países são ricos e outros são pobres? Rajon Cheng, um economista coreano, membro da escola chamada Economia Política Institucional, professor do Departamento de Política Econômica da Universidade de Cambridge, que escreveu livros muito interessantes sobre 23 coisas que não lhe falaram sobre o capitalismo, ou os maus samaritanos, ou o clássico Chutando a Escada, um livro, inclusive, que eu recomendo a leitura por todo mundo que passe pela disciplina História Econômica Geral. Ele se faz, no Chutando a Escada, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica, a seguinte pergunta, é a pergunta central do seu livro: como os países ricos enriqueceram de fato? Essa é a pergunta que o Cheng se faz, portanto, no Chutando a Escada. Bom, outros dois autores que escreveram também hoje um livro muito conhecido, outro campeão de tiragem, inclusive publicado em 2012 em português, com a sua tiragem esgotada, chamado Por que as Nações Fracassam, que é o Daron Acemoglu e o James Robinson, um economista, o Daron Acemoglu turco, nascido armênio-americano, que é professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do MIT, e o James Robinson, que é também um economista britânico e cientista político, professor também da Universidade de Chicago. Eles escreveram esse livro, que é um livro fundamental, que também recomendo a leitura por quem passe pela disciplina História Econômica Geral, e eles fazem uma pergunta, uma afirmação ao longo do livro. O que gera a pobreza e a riqueza das nações? Por que as nações fracassam? Aliás, o próprio livro, o título do livro, é uma pergunta. E eles lançam uma afirmação. Grande parte da atual desigualdade mundial remonta ao final do século XVIII, tendo nascido no rastro da Revolução Industrial. Pergunta. Aliás, muitos historiadores econômicos têm trabalhado com a tese da grande divergência. Eles vão dizer o seguinte, olha, o mundo era mais ou menos homogêneo até a Revolução Industrial. A diferença do grau de desenvolvimento entre os países era muito pequeno. Mas a Revolução Industrial, ela gera aquilo que os autores vão chamar de grande divergência, ou alguns vão chamar de grande ruptura, onde você vai ter, portanto, o crescimento econômico mais acelerado de uns em relação a outros, gerando, portanto, um distanciamento no grau de desenvolvimento das nações. Essa é a pergunta, portanto, que tem movido não somente economistas, mas teóricos do desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, teóricos da historiografia econômica. Aliás, a historiografia econômica nada mais é do que uma tentativa de entender o desenvolvimento numa perspectiva histórica. Bom, voltando aos nossos autores aqui, o Daron Acemoglu e o James Robinson, eles vão estabelecer perguntas importantes. O que explica essas diferenças significativas de grau de pobreza e prosperidade entre padrões de crescimento entre os países? Ou, por que os países da Europa Ocidental e seus rebentos coloniais, povoados com colonos europeus, começaram a crescer no século XIX sem olhar para trás? O que explica a persistência do ranking da desigualdade nas Américas? Essa é uma pergunta, inclusive, que ele inicia o livro dele com essa pergunta. Ele vai olhar para o caso das cidades gêmeas de Nogales, da Nogales no norte do México e da Nogales no sul do Texas, dos Estados Unidos, cidades coladas, cidades gêmeas, mas que estão em países diferentes, que têm, portanto, uma fronteira política
e possui, a partir daí, apesar de estarem numa mesma região geográfica, mesmo clima, e segundo eles, terem tido o mesmo processo de colonização, mas hoje são cidades com graus de desenvolvimento completamente diferentes. A Nogales norte-americana é muito mais desenvolvida do que a Nogales mexicana. Aí eles vão chegar à conclusão de que as instituições importam e vão extrapolar isso para a realidade da América do Norte, do continente norte-americano, com a realidade, sobretudo, dos países hispânicos, da América espanhola, mas que pode ser também extrapolado para a nossa América portuguesa. Outra pergunta que ele faz: o que impede a África subsaariana e o Oriente Médio de apresentarem o mesmo crescimento econômico ocorrido na Europa Ocidental, enquanto tão grande parte do leste asiático vem ostentando níveis de crescimento estratosféricos? Novamente, nós chegamos às questões teóricas e epistemológicas. Então, para responder essas perguntas e outras questões, como eu disse no início da aula, os cientistas sociais formulam teorias que procuram dar conta da explicação dos fenômenos sociais. O próprio Acemoglu e o Robinson vão dizer isso. No final do livro dele, eles vão afirmar: uma teoria bem-sucedida, portanto, não procura reproduzir detalhes com fidelidade, mas proporciona uma justificativa útil e empiricamente bem fundamentada para uma gama de processos. Opa, olha só, síntese de múltiplas determinações, ao mesmo tempo em que joga a luz sobre as principais forças em ações. Aliás, eu quero para terminar nossa aula, convidar vocês a lerem, na verdade, toda essa passagem, todo esse trecho do livro do Dairo Acemoglu e James Robinson, que eu considero bastante instigante. Vocês têm aí na projeção do nosso slide, e eu quero que vocês leiam comigo. O que o Dairo Acemoglu e James Robinson vão dizer? Existem diferenças gigantescas de padrão de vida ao redor do mundo. Mesmo os países, mesmo os mais pobres cidadãos dos Estados Unidos, possuem renda e acesso à saúde, educação, serviços públicos e oportunidades econômicas e sociais muito superiores àqueles disponíveis para a vasta massa de habitantes da África subsaariana, Sul da Ásia e América Central. O contraste entre as Coreias do Sul e do Norte, as duas Nogales e Estados Unidos e México, então, ele está fazendo menção ao que ele trabalhou ao longo do livro. Na primeira parte, primeiro capítulo do livro, ele trabalha com as duas questões, com a questão das duas Nogales. Mas em um capítulo do livro, ele vai trabalhar, inclusive, com a diferenciação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. E ele vai mencionar isso aqui. O contraste entre as Coreias do Sul e do Norte, as duas Nogales, e Estados Unidos e México, recorda-nos que se trata de um fenômeno relativamente recente. Há 500 anos, o México, sede do Estado Azteca, era definitivamente mais rico que as regiões mais ao norte. E só seria ultrapassado pelos Estados Unidos no século XIX. Está fazendo referência justamente ao fato que o Império Azteca ele tinha um padrão de desenvolvimento, de prosperidade muito maior do que dos povos originários da América do Norte naquele momento. E a gente pode extrapolar isso para os maias, para os incas também. Então, a lacuna entre as duas Nogales é ainda mais recente. Já as Coreias do Sul e do Norte eram indiscerníveis em termos econômicos, sociais e culturais, até o país ser dividido após a Segunda Guerra Mundial, na altura do paralelo 38. Aliás, o Dairo Acemoglu vão dizer que James Robinson, que a península da Coreia, durante mais de 1000 anos, possuía o mesmo padrão de desenvolvimento humano, econômico, tecnológico, e somente com a divisão das duas Coreias você passa a ter o descolamento entre a próspera Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte. Eles continuam. Analogamente, a maioria das abissais diferenças econômicas que observamos hoje, à nossa volta, surgiu no decorrer dos últimos 200 anos. Ou seja, ele está ratificando a tese da grande divergência, da grande ruptura, que é trabalhada por muitos historiadores econômicos. Era mesmo necessário que fosse assim? Pergunta.
Haveria alguma predeterminação histórica, ou geográfica, ou cultural, ou ética, no sentido de que a Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão se tornassem tão mais ricos do que a África subsaariana, a América Latina e a China no decorrer dos últimos 200 anos? Pergunta. Outra pergunta: seria inevitável que a Revolução Industrial tivesse início no século XIX, na Grã-Bretanha, e em seguida se disseminasse pela Europa Ocidental e por seus desdobramentos na América do Norte, na Australásia? Aliás, muito da historiografia econômica contemporânea está se debruçando sobre essa pergunta. Por que a Revolução Industrial não aconteceu na China? Aliás, já há toda uma revisão historiográfica que vem mostrando que até a Revolução Industrial, a maior economia do mundo era a China, e a China possuía um padrão de desenvolvimento industrial, inclusive, superior à Europa. Mas, por fatores institucionais, houve eu diria, uma quebra de trajetória no desenvolvimento chinês e uma mudança de trajetória no desenvolvimento da Europa Ocidental. Seria possível outro mundo em que a Revolução Gloriosa Industrial ocorresse no Peru, que então colonizaria a Europa Ocidental e escravizaria os brancos? Ou essa alternativa não passa de uma espécie de ficção científica histórica? Então, para responder a essas perguntas, e na verdade até para poder pensar a respeito, ele vai dizer: nós necessitamos de uma teoria acerca do porquê de algumas nações serem prósperas, ao passo que outras fracassaram e caíram na pobreza. Tal teoria precisa delinear tantos fatores que criam e retardam a prosperidade, quanto as suas raízes históricas. É o que este livro se propôs a fazer. Qualquer fenômeno social complexo, tal como as origens das diferentes trajetórias econômicas e políticas de centenas de estados em todo o mundo, provavelmente terá uma miríade de causas. Ou seja, não existe uma única determinação causal nos fenômenos sociais, econômicos, historiográficos ou históricos. O que leva a maioria dos cientistas sociais a repudiar teorias simples, de aplicação ampla, e que identificam uma única causa para os acontecimentos. Por isso, tendem a preferir uma série de explicações diferentes para resultados aparentemente similares, que ocorrem em locais e tempos distintos. Bom, o que fizemos em vez disso, e aí eles concluem, foi oferecer uma teoria simples, usando-a para explicar os principais contornos do desenvolvimento econômico e político ao redor do mundo desde a Revolução Neolítica. Nossa escolha foi motivada não por uma crença ingênua de que tal teoria poderia fornecer explicação para tudo, mas pela convicção de que a teoria deve nos permitir abordar paralelismos, ainda que, por vezes, à custa da abstração de não poucas minúcias interessantes. E aí ele conclui, como aquilo que a gente já leu anteriormente. Uma teoria bem-sucedida, portanto, não procura reproduzir detalhes com fidelidade, mas proporciona uma justificativa útil e empiricamente bem fundamentada para uma gama de processos, ao mesmo tempo em que joga luz sobre as principais forças em ação. Então, com essa leitura do Dario Acemoglu, do James Robinson, nós encerramos a nossa primeira aula, e eu tenho certeza com o que foi aqui discutido, vocês têm total condição de responder a nossa questão norteadora número 1. Qual é a importância da disciplina História Econômica Geral para a formação do economista? Com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço a todos e aguardo vocês na sequência para a continuidade do nosso curso.